Joyce entra num carro de aplicativo, exausta após ser humilhada pelo chefe milionário que destruiu seus sonhos. O motorista, calmo e misterioso, escuta cada palavra como se a conhecesse. Mas o que ela não sabe é que ele é o próprio bilionário disfarçado. O que ela fez depois chocou todos. Antes de começarmos, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Boa sessão. Carro à meia-noite. O semáforo piscava em laranja quando o carro preto encostou na calçada. O vidro abaixou lentamente e a voz grave do motorista quebrou o silêncio da rua. Joyce? Ela apenas assentiu, os olhos vermelhos e a respiração tremida. Entrou no carro, jogando a bolsa no banco ao lado sem olhar para ele. A porta bateu com força, anunciando o peso que ela trazia por dentro. O cheiro de chuva misturado ao perfume de couro novo preencheu o interior. Duarte ajeitou o retrovisor, tentando disfarçar o olhar curioso. Havia algo nela, o jeito como tentava não chorar, a forma como mordia o lábio inferior. Tudo certo? Perguntou, em tom leve. Só dirija, por favor, respondeu ela, com a voz embargada. O carro deslizou pelas ruas de Lisboa, refletindo as luzes molhadas dos postes. Lá fora, o mundo parecia calmo. Dentro do carro era tempestade. Duarte observava discretamente pelo espelho. Os dedos dela tremiam sobre o celular, mas nenhuma notificação chegava. Ele percebeu as lágrimas, silenciosas, caindo uma a uma. Parece que teve um dia difícil. A voz dele era suave, como quem não quer invadir, mas sente. Ela soltou um riso curto e amargo. Difícil é pouco. Hoje perdi tudo. O emprego, o amor, a dignidade, tudo por causa de um homem. Ele manteve o olhar na estrada, mas seu coração acelerou. Um homem. Quer falar sobre isso? Arriscou. Joyce olhou para o espelho e encontrou os olhos dele. Pela primeira vez, viu calma, não curiosidade. Aquilo a desmontou. Eu não devia, mas preciso colocar para fora. Inspirou fundo. Trabalhei 5 anos naquela empresa. Dei tudo de mim. E o meu chefe, aquele bilionário arrogante, ele destruiu o que restava da minha carreira. Disse que eu era emocional demais. Disse na frente de todos. A voz dela vacilou. Duarte apertou o volante. O nome veio como uma lâmina que ele mesmo afiara. E o que fez depois disso? Perguntou com cuidado. Fiz o que qualquer pessoa faria. Fingi que não doeu. Saí andando, como se fosse forte. Mas agora... Ela riu, chorando. Agora estou dentro de um carro contando isso para um estranho. Às vezes, contar a um estranho é mais fácil, ele respondeu, tentando esconder a ironia da própria situação. O silêncio que seguiu foi quase confortável. Só o barulho dos pneus na estrada e a chuva fina no para-brisa. Duarte desviou o olhar por um instante, tentando recordar quantas vezes vira aquele mesmo brilho nos olhos dela no elevador da empresa. Quantas vezes quis se desculpar e não pôde. Agora ela estava ali, sem reconhecer o homem que arruinara seu dia, sem saber que ele escutava cada palavra como punição. Ela limpou o rosto com o pulso. Desculpa, você não tem nada a ver com isso. Não se preocupe. Às vezes, a estrada é o melhor lugar para deixar o peso ir embora. Os faróis cruzaram uma ponte. O reflexo da água iluminou o interior, delineando a expressão cansada de Joyce. Você fala como alguém que já perdeu muito também, disse ela, fitando o vidro. Ele hesitou. Digamos que sim. Perdi a confiança de quem eu mais respeitava. Ela se virou um pouco curiosa. Uma mulher? Uma mulher, confirmou com um meio sorriso, mas não como você pensa. O clima mudou. O ar pareceu espessar entre eles. Ela percebeu o olhar dele em suas mãos e por um segundo teve a sensação de que o conhecia de algum lugar. Já me ofereceram conselhos piores, murmurou. Mas o melhor foi esse.
Ninguém é tão importante que mereça tuas lágrimas. Duarte não respondeu. As palavras ecoaram como algo que ele gostaria de ouvir dela há muito tempo. O celular de Joyce vibrou. Uma mensagem curta de um número conhecido. Amanhã te espero para assinar a demissão. Ela respirou fundo e bloqueou o contato. O monstro está me fazendo assinar a demissão pessoalmente, disse em voz baixa, como se não bastasse me humilhar. O carro freou quando o sinal fechou. Duarte a olhou pelo espelho. Talvez ele se arrependa. Homens assim não se arrependem, respondeu Joyce, enxugando as lágrimas. O farol abriu e o motor voltou a roncar. Ela se recostou no banco exausta. A chuva aumentou, pintando o para-brisa com riscos nervosos. Qual o seu nome mesmo? Perguntou ela devagar. Duarte. Ele respondeu com um leve sorriso. Duarte. Repetiu como se testasse o som. Obrigada por me ouvir, Duarte. Ele apenas acenou com a cabeça, escondendo o turbilhão por trás daquele rosto tranquilo. A Rua do Destino apareceu no GPS. É aqui, disse ela enquanto o carro diminuía a velocidade. O momento se alongou. Ela olhou o rosto dele pela última vez e algo a fez hesitar antes de abrir a porta. Você tem um olhar familiar, comentou. Talvez eu apenas saiba ouvir, respondeu ele. Joyce desceu, o vento frio varrendo seu cabelo. Antes de fechar a porta, inclinou-se. Boa noite, Duarte. Espero que encontre paz, seja lá o que tenha perdido. Ele quis dizer que ela era a perda, mas se calou. Apenas observou enquanto ela se afastava sob a chuva, o casaco colado ao corpo. O carro permaneceu parado mais do que devia. Quando finalmente arrancou, Duarte sussurrou baixo, como um segredo que ninguém devia ouvir. Joyce, ainda não consegui te esquecer. O retrovisor refletia a silhueta dela, desaparecendo na escuridão da rua. A estrada à frente parecia longa demais para um homem fingindo ser outro. E no fundo dos olhos dele, algo ardia. Culpa, desejo, saudade. Tudo junto. A noite apenas começava. Segredos no banco traseiro. O relógio no painel marcava quase 1 da manhã quando Duarte estacionou o carro num beco tranquilo. A chuva parara, mas a cidade continuava a brilhar como se o asfalto retivesse as lágrimas da noite. Ele respirou fundo, ainda sentindo o perfume de Joyce no ar, algo entre jasmim e arrependimento. Por um momento, encostou a testa no volante. Não deveria ter deixado que ela o visse outra vez, mas ao mesmo tempo não conseguia tirar da cabeça o tremor na voz dela, o olhar ferido. Era como reviver todas as decisões erradas que o tornaram o homem que agora fingia não ser. O celular vibrou com uma notificação, uma mensagem de Luiz, seu assessor. Amanhã, às 9 horas, reunião com o conselho, sobre a ex-funcionária Joyce Andrade. Duarte travou o maxilar. Não respondeu. Apenas apagou a tela. Na manhã seguinte, Joyce saiu de casa com o mesmo casaco da noite anterior. O rosto ainda refletia o cansaço das lágrimas, mas havia uma determinação diferente em seu olhar. Pegou o celular e chamou novamente o aplicativo, talvez o mesmo motorista, talvez outro. O destino, o escritório onde iria assinar sua demissão. O carro parou diante dela, e quando o vidro abaixou, o mundo pareceu brincar com o destino. Era Duarte. Os olhos dela se arregalaram surpresa. Você de novo? Perguntou meio sorrindo, meio sem acreditar. A cidade é pequena, respondeu ele, controlando o nervosismo. Quer cancelar? Não. Ela entrou rapidamente. Acho que preciso conversar com alguém que não vá me julgar. O motor ronronou e o carro voltou a deslizar pelas ruas. Dormiu bem? Ele perguntou. Mal, respondeu ela. Passei a noite inteira ensaiando o que vou dizer para ele, mas acho que no fim só vou assinar e sair. Duarte olhou pelo espelho retrovisor. Às vezes, não dizer nada é mais forte do que gritar. Joyce suspirou. Você fala como quem entende.
Talvez eu entenda demais. Ele desviou o olhar para o trânsito à frente. Ela cruzou os braços, observando as luzes passarem rápido do outro lado do vidro. Sabe o que mais dói? Não foi perder o emprego. Foi perceber que eu era só um número. Eu acreditava naquele lugar, no projeto, nas pessoas, inclusive nele. O som do limpador de para-brisa pareceu marcar o ritmo das palavras dela. Nele? Perguntou Duarte, fingindo casualidade. No meu chefe. Ela riu sem humor. O grande Duarte Campos. O sangue dele gelou por um segundo. Nunca ouvi falar, respondeu, disfarçando. Todo mundo já ouviu. Ela bufou. Arrogante, frio. E ainda tem a cara de pau de dar palestras sobre valores humanos. Ele engoliu em seco. Talvez ele não seja tudo isso. Você o conhece? Perguntou ela, arqueando as sobrancelhas. Já ouvi histórias. Ele sorriu breve. Mas às vezes a fama pesa mais do que a verdade. Joyce o olhou com ceticismo, mas não insistiu. Voltou o olhar para o vidro, a voz suavizando. Eu só queria que ele me olhasse uma vez como pessoa, que visse o quanto eu me esforçava. Duarte desviou o carro para uma rua mais longa sem ela perceber. Queria mais tempo. O sol começava a nascer, tingindo os prédios de dourado. E o cabelo dela refletia a luz, como se a cidade se calasse só para olhá-la. Posso te perguntar uma coisa, Joyce? Disse ele, rompendo o silêncio. Pode. Por que continua se importando com alguém que te machucou? Ela pensou antes de responder. Porque eu ainda não descobri como parar. Essas palavras o atingiram como um soco. O carro passou por uma praça, o vento trazendo o cheiro de pão fresco do café na esquina. Joyce se inclinou para a frente. Está me levando por outro caminho, não? Perguntou, desconfiada, mas sem raiva. É o trânsito, mentiu Duarte. E também, achei que precisava respirar um pouco mais antes de entrar lá. Ela relaxou no banco, exausta. Talvez precise mesmo. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não havia dor pura, havia uma pausa. Uma trégua entre dois corações que se reconheciam sem saber de onde. Joyce levantou o olhar e seus dedos roçaram no braço dele ao ajustar o cinto. Um toque breve, mas suficiente para acender algo. Eles se entreolharam, presos por segundos. Desculpa, disse ela, corando. Não há o que desculpar, respondeu ele, com um tom tão baixo que mal se ouviu. Por dentro, Duarte lutava contra si mesmo. Queria dizer que era ele o homem da sala cinza e do olhar frio. Queria se ajoelhar e pedir desculpas, mas o medo de vê-la odiá-lo, o fez calar. Joyce respirou fundo e olhou a cidade pela janela. Sabe, eu sempre tive a impressão de que a vida gosta de ironias. Ontem chorei por um desconhecido me ouvir. Hoje, esse mesmo desconhecido está me levando para encarar o homem que me destruiu. Talvez o destino esteja te preparando, disse Duarte, tentando sorrir. Ou se divertindo às minhas custas, retrucou ela, meio rindo, meio triste. O carro diminuiu a marcha. O prédio espelhado da empresa apareceu à frente. Joyce fechou os olhos, respirou fundo. É aqui. Por alguns segundos, ele não se moveu. As mãos ainda presas ao volante, como se aquele simples gesto de deixá-la sair fosse o mais difícil. Joyce, começou ele. Ela o interrompeu, abrindo a porta. Obrigada outra vez, Duarte. Você é um bom ouvinte. Ele quis dizer algo. Que ela não precisava entrar, que ele a contrataria de novo amanhã, que tudo isso era um erro. Mas ficou em silêncio. Ela desceu do carro, o vento bagunçando o cabelo solto. Caminhou na direção da entrada sem olhar para trás. Duarte a acompanhou pelo espelho retrovisor, o coração apertado, as palavras engasgadas. Um segurança abriu a porta de vidro para ela e Joyce desapareceu dentro do prédio. Duarte ficou ali, o motor ainda ligado. O reflexo no vidro espelhado o encarava. Não o motorista, mas o bilionário, que ninguém deveria ver. Ele sussurrou como uma confissão. Eu sou o monstro. Engatou a marcha e partiu devagar, o rosto escondido atrás do retrovisor.
mas naquele instante, mais do que nunca, não se sentia rico nem poderoso, apenas terrivelmente humano. Do outro lado, Joyce subia de elevador, sem imaginar que aquele motorista misterioso a esperaria de novo, nem o que o destino ainda preparava para ambos, e por um estranho alinhamento as nuvens voltaram a se fechar sobre Lisboa. A cidade sabia. Algo estava apenas começando. O bilhete no porta-luvas. O sol mal havia nascido quando Duarte abriu a porta da garagem subterrânea. A poucos metros dele, o carro preto esperava, ainda úmido da chuva da noite passada. Ele passou a mão no capô, como se buscasse um vestígio da presença de Joyce. O banco do passageiro ainda guardava a marca da bolsa dela. Ao abrir o porta-luvas, algum papel escapou, caindo no tapete. Duarte o pegou por instinto. Era um bilhete dobrado, manchado por uma gota de perfume. A caligrafia era apressada, sincera. Entrevista, Nova Ors. Endereço, Avenida dos Combatentes, 372. Sonho, não me abandone agora. Ele olhou o relógio. Faltavam 40 minutos para as 9. Suspirou fundo, encostando o bilhete sobre o volante. Parte dele dizia que devia ignorar, que já causara estragos demais. Mas outra parte, talvez mais forte, dizia o contrário, que devia vê-la, mesmo que de longe. Joyce saiu do prédio apressada, o cabelo preso num coque mal feito, um café frio na mão e um olhar decidido que tentava disfarçar o medo. É só uma entrevista, repetia mentalmente. Outra chance. Só isso. O prédio da nova empresa ficava numa das avenidas mais movimentadas de Lisboa. Quando chegou, havia outras pessoas na recepção, todas bem vestidas e confiantes. Joyce apertou a pasta com o currículo, rezando para que o nervosismo não transparecesse. Do outro lado da rua, um carro preto estacionava. Um motorista de boné, óculos escuros, observava em silêncio. Duarte havia atravessar o portão de vidro e conversar com a recepcionista. Ele abaixou a cabeça, mas o peito parecia em chamas. Cada gesto dela trazia lembranças, a forma como segurava os papéis, a expressão determinada diante de quem duvidava. Ele lembrava de tê-la escolhido pessoalmente anos atrás, quando ela era apenas uma estagiária brilhante e cheia de fé. E agora, ali estava ele, testemunhando o que restava daquela fé. O brilho tentando renascer. Um som metálico o fez despertar. Um mensageiro estacionava ao lado e o reconheceu. — Senhor Campos? Perguntou o rapaz surpreso. Duarte levantou a mão rapidamente, sinalizando silêncio. Enganou-se. O outro riu sem graça e foi embora. Duarte respirou fundo. O disfarce ainda estava seguro. Mas mal sabia ele que o destino prestava atenção demais naquele momento. Lá dentro, a entrevista seguia mal. O diretor de recursos humanos mal olhava para Joyce. — Seu currículo é bom, mas veio da Campus Group, não é? — Sim, senhor. Trabalhei lá há 5 anos. Ele soltou um riso breve. — Então sabe bem o que acontece com quem sai de lá. Joyce fingiu não entender. — Peço desculpas, mas não. O que quer dizer com isso? Quero dizer que não costumamos contratar quem briga com chefes desse nível. O chão pareceu sumir. Joyce correu os olhos pelo rosto do homem. O tom irônico, o olhar inferior, era como ver Duarte de novo, ou o que ela acreditava ser Duarte. — Obrigada pelo seu tempo, respondeu, tentando manter a dignidade. Levantou-se antes de ser dispensada. Do outro lado da rua, Duarte viu o corpo dela endurecer, o passo apressado ao sair do prédio. Havia raiva e tristeza misturadas. Ele sabia o que aquele olhar significava. A humilhação que ele já havia causado uma vez se repetia, mesmo longe dele. Ele saiu do carro e caminhou até a calçada, mantendo distância. Joyce parou na esquina, tentando respirar. A pasta caiu no chão, espalhando papéis. Ele quase correu para ajudá-la, mas se conteve. O barulho dos carros abafava o som da cidade, mas não o do próprio coração. Então, algo dentro dele se partiu. Flashback. 3 anos antes, sala de reuniões.
Duarte de terno cinza escuro, firme, frio. À frente dele, o mesmo olhar que agora o perseguia, o de Joyce, confusa e ferida. Se quer respeito, Joyce, conquiste-o, disse ele na época. Aqui não há espaço para sentimentalismo. As palavras ecoaram como um veredito. Ele lembrava perfeitamente o silêncio pesado após aquelas frases, os colegas evitando encará-la e o som seco da porta batendo atrás dela. Naquele dia, Duarte acreditava que estava agindo como se devia, um líder racional, exigente. Agora percebia o absurdo do próprio orgulho. De volta ao presente, Joyce recolhia os papéis do chão, as mãos trêmulas, o olhar perdido. Duarte deu um passo à frente, mas algo o fez parar. Ela falava sozinha, quase um sussurro. Eles sempre vencem. Sempre. Essas palavras o atingiram mais do que qualquer insulto. De repente, uma rajada de vento fez o bilhete que estava no carro voar do banco do passageiro. Ele o pegou rapidamente. O papel tremia entre seus dedos, como se exigisse uma decisão. Duarte ergueu o olhar. Joyce caminhava para o ponto de táxi, sem perceber a presença dele. Ele se aproximou, parando a poucos metros, visível apenas para si mesmo. Ela ligou o celular. Oi, mãe. Não, não consegui. Pausa. Não precisa se preocupar, eu dou um jeito. A voz embargou. Ele desviou o olhar. Quando ela entrou num táxi e desapareceu de vista, Duarte ficou imóvel por longos minutos. A cidade parecia suspensa. O telefone vibrou no bolso. Uma ligação de Miguel, o diretor financeiro da Campus Group. Duarte, precisamos falar sobre Joyce Andrade. O conselho acha que ela andou contando coisas. Que coisas? Perguntou, a voz tensa. Que você a assediou moralmente e que a empresa a expulsou. Silêncio. Duarte fechou os olhos, sentindo o peso exato das consequências. E o que eles querem fazer? Pedem um pronunciamento público. Dizem que há risco de reputação. Ele desligou sem responder. O reflexo de Duarte apareceu no espelho lateral do carro. Pela primeira vez, o homem que sempre controlou tudo não sabia mais quem era. Guardou o bilhete de volta no porta-luvas, mas dessa vez com cuidado, como se guardasse um pedaço da própria verdade. Olhou para o céu nublado e murmurou: talvez eu precise começar a consertar o que destruí. Entrou no carro, ligou o motor e partiu lentamente, o olhar fixo na mesma direção por onde Joyce havia desaparecido. A cidade parecia segurar a respiração. Algo dentro dele tinha mudado, e nada seria o mesmo daqui em diante. A entrega inesperada. O vento soprava frio pela manhã quando Joyce ouviu a campainha tocar. O som ecoou pelo pequeno apartamento, misto de surpresa e cansaço. Ela ajeitou o cabelo rapidamente e abriu a porta, esperando ver o vizinho idoso do andar de cima, mas o que encontrou a deixou sem ar. Duarte? Perguntou, entre a perplexidade e o espanto. Ele estava ali, com uma caixa de papelão nas mãos e um boné simples, o mesmo olhar calmo, o olhar que ela lembrara por noites. A logo da empresa de entregas estava bordada na camisa azul. Bom dia, disse ele, tentando soar natural. Entrega para Joyce Andrade. Ela piscou sem entender. Entrega? Eu não pedi nada. Deve ser de alguém que te quer bem, respondeu, entregando o pacote com um meio sorriso. Por um instante ela o olhou com desconfiança, mas acabou sorrindo de volta. Você é cheio de surpresas, Duarte. Ontem motorista, hoje entregador. A vida é isso, respondeu. Um aplicativo de coincidências. O silêncio seguinte trouxe algo que nem os dois sabiam explicar. Joyce recuou um passo, abrindo a porta mais ampla. Quer entrar? Perguntou hesitante. Aceita um café? Duarte assentiu, grato. Só um pouquinho. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. O sofá gastado, os quadros tortos e o cheirinho de bolo no ar pareciam abraçar quem entrava. Ele se sentou, observando os livros empilhados sobre a mesa. Literatura, filosofia, liderança.
Sorriu ao ver um título que ele mesmo havia citado numa reunião anos atrás. Então, você realmente trabalha de motorista e entregador? Ela perguntou da cozinha, servindo o café. Quando quero fugir da rotina, sim. Ele olhou para a janela, evitando o olhar dela. Dirigir ajuda a pensar. Ela trouxe 2 xícaras fumegantes e sentou à frente dele. Acho curioso. Normalmente, quem dirige para pensar está tentando esquecer algo. Acertou. Ele deu um gole curto no café. Tenho fantasmas demais para um homem só. Joyce o observou em silêncio. A forma como ele evitava contato direto com os olhos, o jeito pesado de respirar entre as frases. Havia algo ali, algo que não combinava com o motorista calmo que a consolara dias antes. E você? Ele perguntou. Tentando esquecer também, ela sorriu de canto. Tentando sobreviver. Sentaram-se por alguns segundos, apenas o som distante da cidade preenchendo o vazio. O pacote ainda estava sobre a mesa, fechado. Vai abrir? Ele perguntou. Joyce deu de ombros. Talvez depois. Não deve ser importante. Duarte ajeitou-se na poltrona, nervoso. Ele não queria mentir, mas também não podia explicar o motivo real de estar ali. Precisava ver como ela estava depois da humilhação da entrevista. Hoje parece mais tranquila, arriscou ele. Tranquilidade é luxo, respondeu Joyce. Mas descobri que quando a gente perde tudo, aprende a respirar de novo. Ele assentiu. Interessante. Você sempre foi assim? Forte mesmo quando sangra? Ela franziu o rosto. Sempre? Como assim, sempre? Por um segundo, ele se amaldiçoou. As palavras haviam escapado sem filtro, carregadas de lembranças que ela não deveria perceber. Quero dizer, eu imagino. Tentou disfarçar. Jeito de quem já apanhou da vida, mas ainda assim sorri. Joyce estudou o rosto dele, como se buscasse uma resposta escondida. Você fala de mim como se me conhecesse há muito tempo. Talvez eu só reconheça o tipo, disse desviando o olhar. Ela se levantou, fingindo arrumar a mesa. Sabe, Duarte, às vezes acho que você esconde mais do que mostra. Ele sorriu meio nervoso. Talvez eu só seja melhor dirigindo do que falando. Ela riu, relaxando um pouco. Isso explica muito. Mas a tensão pairava. Havia algo na voz dele, um cuidado, um peso, que ela não conseguia identificar. O tempo passou rápido. Quando o relógio marcou meio-dia, Duarte se levantou. Eu já atrasei outras entregas. Preciso ir. Joyce caminhou até a porta com ele. Obrigada pelo café. Eu que agradeço por me receber. Antes de sair, ela segurou a maçaneta e o olhou firme. Duarte, posso te perguntar uma coisa? Claro. Ontem, quando me levou à entrevista, você parecia nervoso quando eu falei do meu antigo chefe. Por quê? Ele conteve o fôlego. Nervoso? Riu sem graça. Imagina. É que detesto injustiça, só isso. Ela o observou por mais um segundo, depois assentiu. Justo. Eu também. Ele saiu, descendo as escadas, lentamente. No terceiro degrau, virou-se. Joyce, o que aconteceu ontem, na entrevista, não define quem você é. Só mostra o tamanho do medo que causou em quem te subestimou. Ela ficou parada, surpresa. Como você sabe disso? Perguntou confusa. Eu nunca te disse o que aconteceu lá dentro. Duarte congelou. O silêncio se alongou no corredor estreito. Então ele sorriu, forçando leveza. Instinto, respondeu. Motoristas são bons ouvintes, lembra? Ela ainda o encarava quando ele desceu o último degrau e desapareceu na rua. Minutos depois, Joyce abriu o pacote. Dentro, um caderno de capa dura, novo. Nenhuma assinatura, apenas uma nota, para as ideias que o medo tentou silenciar. Ela tocou o papel como se fosse algo precioso. O coração acelerou. Lá fora, Duarte observava do carro estacionado em frente o sorriso rarefeito. Ele a viu abrir o caderno, e quando ela sorriu de leve, algo dentro dele se acalmou. Mas o consolo durou pouco.
O telefone vibrou. Era Miguel novamente. Duarte, o conselho está nervoso. Querem seu pronunciamento. A imprensa já sabe da ex-funcionária. Diga a eles que estou resolvendo isso pessoalmente, respondeu, desligando. O olhar dele voltou para a janela iluminada no segundo andar, a silhueta de Joyce ainda visível. Talvez eu consiga consertar, mas ela nunca poderá saber, murmurou, antes de ligar o motor. O carro partiu lentamente, sumindo entre os carros da avenida. No apartamento, Joyce ainda relia a frase do bilhete, sem saber que a letra era dele, o homem que ela julgava odiar. 2 mundos seguiriam colidindo, e nenhum deles estava preparado para o impacto. A verdade pela metade. O fim da tarde tingia Lisboa de tons dourados quando Joyce olhou pela janela e viu aquele mesmo carro preto parado em frente ao prédio. O coração acelerou. Pegou o celular, tentando disfarçar o sorriso involuntário. Uma mensagem chegou. Jantar rápido? Preciso te devolver algo que ficou comigo. Era ele. Duarte. Ela hesitou. Tinha prometido a si mesma que se afastaria daquela sensação perigosa de se sentir compreendida por um estranho. Mas a curiosidade venceu. Vem. Só se prometer que o jantar será rápido. Minutos depois, a campainha tocou. Duarte estava ali, mais arrumado que de costume. Camisa escura, barba feita, perfume discreto. Tinha nas mãos uma sacola com comida e o olhar indecifrável de sempre. Achei que podia trazer algo pronto. Ele levantou a sacola. Nada sofisticado. Joyce riu. Melhor, eu não confio em comida que vem com um nome difícil. Ele entrou e pousou tudo sobre a mesa. As luzes quentes criavam um clima que nenhum dos dois planejou. Enquanto preparavam os pratos, um silêncio leve os envolvia, cheio de significado. Joyce o observava de lado, reparando nas mãos grandes e firmes com que ele cortava o pão. Você parece ter prática nisso, comentou. O que, cozinhar? Parecer no controle de tudo. Ele riu baixo. Engano bem, então. Sentaram-se frente a frente. O barulho dos talheres ecoava junto ao bater de corações que insistiam em acelerar. Depois de alguns minutos, ela largou o garfo. Duarte, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quem você era antes de começar a trabalhar dirigindo? Ele encarou o copo d'água. Pensou se deveria mentir mais uma vez. Mas havia algo em Joyce, uma pureza ferida, que o fazia querer dizer a verdade, ainda que pela metade. Eu era alguém que achava que tinha tudo. As palavras saíram lentas. Dinheiro, poder, respeito. Mas aí percebi que nada disso me impedia de ser um covarde. Ela o observou com atenção. Covarde? Sim, porque às vezes ser covarde é não pedir perdão quando devia. É fugir quando se deve ficar. Ele desviou o olhar. Eu perdi tudo. E comecei de novo, dirigindo. É simples, mas me lembra quem eu quero ser. Por alguns segundos, Joyce simplesmente ficou em silêncio. A franqueza nos olhos dele a desarmou. Parecia impossível que alguém com aquele olhar tivesse vivido algo tão pesado. Você fala como quem se culpa por algo. Ele forçou um sorriso. Todos carregamos algo, Joyce. Alguns chamam de passado, outros de karma. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando de leve a dele. Seja o que for, espero que um dia você consiga se perdoar. O gesto pegou Duarte de surpresa. O toque dela era suave, morno. Um toque que o fez querer fechar os olhos e permanecer ali, mesmo que o mundo despencasse do lado de fora. Ele respirou fundo e por um instante esqueceu o papel do disfarce. Joyce, eu não devia estar aqui, murmurou, mais para si do que para ela. Por quê? Perguntou, a voz baixa. Porque você não sabe quem eu sou de verdade. Ela franziu o rosto confusa. O que isso quer dizer? Duarte hesitou. O ar entre eles pareceu pesar. Ele poderia dizer tudo. Contar que era o homem que ela odiava, que tinha sido o motivo das lágrimas dela,
que o monstro que ela descrevera dentro do carro era ele mesmo, mas não conseguiu. Em vez disso, respirou fundo e respondeu: "Só quer dizer que eu não sou tão simples quanto pareço." Ela sorriu, buscando leveza. "Ninguém é, mas você parece tentar ser melhor do que foi. Isso já é algo." Ele abaixou o olhar, tocado. Aquela mulher, mesmo sem saber, o perdoava a cada palavra. O jantar seguiu. A conversa se tornou mais leve. Falaram de infância, de sonhos. Joyce contou que queria abrir um pequeno café literário um dia. Ele disse que achava essa ideia linda, imaginando-a entre estantes e flores. "Eu leria lá todos os dias", disse Duarte sincero. Ela riu, meio sem jeito. "Não sei se teria coragem de te cobrar pelo café." Um silêncio suave se instalou novamente, as risadas cessaram e só restava o som do relógio na parede. Duarte olhou para ela. Os olhos dela estavam diferentes. Não havia raiva nem mágoa. Apenas uma ternura que o desarmava completamente. Devagar, ele se inclinou sobre a mesa. Joyce hesitou, mas não recuou. Os rostos se aproximaram. A respiração se misturou. E então, o som do celular quebrou o encanto. O toque alto, insistente, vinha do bolso dele. Duarte fechou os olhos, irritado. "Desculpa, só um instante." Ele atendeu, afastando-se. "Fala, Miguel." A voz do outro lado era urgente. "Duarte, o conselho decidiu adiantar a coletiva. Vai ter que se pronunciar amanhã cedo." "Eu disse que resolveria pessoalmente." "Resolve rápido, então. Tem jornalistas na porta da sede." Duarte desligou e fitou o chão, sentindo o peso do mundo se instalar de novo. Joyce o observava, ansiosa. "Está tudo bem?" Ele forçou um sorriso. "Sim, só trabalho." Mas o olhar dele dizia o contrário. "Você é bom em esconder o que sente", comentou ela. Ele riu, sem alegria. "Aprendi com o tempo." Joyce se levantou e se aproximou da porta, parando diante dele. "Quando quiser parar de esconder, eu vou estar aqui." Duarte a encarou, o coração martelando. Quis dizer algo, mas apenas assentiu. No instante seguinte, ela abriu a porta. "Boa noite, Duarte, e obrigado pelo jantar." "Boa noite, Joyce." Ele desceu as escadas lentamente, sentindo a alma ficar mais pesada a cada passo. Do lado de fora, o vento frio cortava, mas o que realmente o feria era a lembrança do quase beijo que deixara de acontecer. Entrou no carro, ligou o motor e ficou ali, imóvel, por longos minutos. No painel, o relógio marcava 22h17. Ele encostou a cabeça no encosto, sussurrando para si mesmo. Se ela soubesse... No apartamento, Joyce encostava-se à porta fechada, o coração acelerado. Não entendia por que aquele homem, simples e misterioso, mexia com ela de um jeito que ninguém mais conseguira. Lá fora, Duarte partiu devagar, levando nos olhos o reflexo do apartamento dela iluminado. Sabia que o tempo estava acabando. Em breve, tudo viria à tona. E o que aconteceria quando ela descobrisse quem ele realmente era? A resposta, naquela noite, ficou suspensa entre o medo e o desejo, entre o amor e a mentira. A tarde caía devagar sobre Lisboa, e o céu começava a se tingir de tons alaranjados quando Joyce enviou uma mensagem curta. Preciso sair de casa. Quer vir me buscar? Do outro lado da cidade, Duarte leu e ficou imóvel por alguns segundos. As últimas palavras dela, na noite anterior, ainda ecoavam na mente. Quando quiser parar de esconder, eu vou estar aqui. Ele pegou as chaves, sem pensar muito. Talvez o destino estivesse lhe dando mais uma chance, ou mais uma armadilha. Quando o carro parou em frente ao prédio, Joyce já o esperava na calçada. Vestia um vestido simples, bege, e segurava os sapatos na mão. Estava descalça. Hoje quero ver o mar, disse ela, sorrindo antes mesmo de ele perguntar o destino. Então o mar será o destino, respondeu ele, abrindo a porta. Durante o caminho, o silêncio entre os dois era leve, como quem não precisa mais fingir normalidade. O vento entrava pela janela aberta e o cabelo de Joyce dançava no ar, batendo de leve no rosto dele. Às vezes, acho que o mundo é pequeno demais para fugir do que sentimos, disse ela, olhando a estrada.
Ou talvez grande o suficiente para a gente se perder quando quer, respondeu ele, sem desviar os olhos. Joyce sorriu. Você sempre tem uma resposta bonita na ponta da língua. Eu só tento entender o que a vida ainda quer de mim. Ela o olhou de lado. E o que acha que é? A pergunta ficou no ar, desconfortável. Duarte engoliu em seco, o olhar fixo na estrada. Talvez. Perdão. A palavra saiu mais como um pensamento em voz alta. Chegaram à praia quando o sol encostava no horizonte. As ondas vinham mansas, quebrando com delicadeza. Joyce deixou os sapatos sobre uma pedra e começou a caminhar pela areia molhada. Duarte a seguiu com as mãos nos bolsos. Quando era pequena, eu vinha aqui com meu pai, contou ela, sorrindo. Ele dizia que o mar é o único lugar onde a gente pode chorar sem ninguém perceber. E funciona? Perguntou ele. Sempre. O mar guarda segredos melhor do que as pessoas. Os olhos dela estavam cheios de memórias. Duarte caminhou ao lado, sentindo o mesmo nó apertar sua garganta. Sabe o que eu nunca entendi? Ela continuou. Como alguém pode destruir outra pessoa e depois seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Ele parou por um instante, atingido pela frase como um raio. Às vezes, quem destrói também se destrói junto, respondeu, baixo. Joyce o olhou, curiosa. Você fala como se soubesse do que está dizendo. Duarte desviou o olhar para o mar. Todos nós já fomos o vilão na história de alguém. E você, em quem pensa quando diz isso? Ele sorriu, triste. Queria dizer em você. Queria confessar que acordava todas as noites, revivendo o momento em que a fez chorar naquela sala de vidro, mas a verdade parecia impossível de caber naquele fim de tarde tão calmo. Em mim mesmo, mentiu. Acho que passei anos lutando contra quem fui. Joyce se aproximou. Não parece alguém ruim. Ele riu sem humor. É porque ainda não conhece a pior parte. O vento soprou mais forte. Ela tocou o braço dele de leve. Duarte, a gente não precisa de passados perfeitos, só de pessoas verdadeiras. As palavras dela o desarmaram por completo. Ele se virou, encarando-a nos olhos. Um instante longo se formou. O tipo de instante que antecede algo inevitável. A onda quebrou com força atrás deles. Joyce sorriu nervosa. Se continuar me olhando assim, vai me deixar sem fôlego. Talvez seja a intenção, respondeu ele, quase num sussurro. Ela ficou imóvel, o coração acelerado. Ele deu um passo à frente e os rostos se aproximaram até sentirem o calor da respiração um do outro. O beijo quase aconteceu, mas Duarte desviou o olhar e se afastou. Não posso, murmurou. Você merece alguém livre. Livre de quê? Perguntou ela. Ele não respondeu. Apenas passou a mão pelo cabelo, como quem tenta conter o caos por dentro. O silêncio entre eles agora era pesado, cheio de coisas não ditas. Joyce caminhou até uma pedra e sentou-se olhando o mar. Às vezes, acho que você tem medo de gostar de mim. Tenho medo de te ferir, corrigiu ele. Ela suspirou. Já estou ferida, Duarte. Só não sei se foi por você ou pelo passado. Ele se aproximou devagar. Se soubesse o quanto eu te admiro, entenderia que eu jamais te machucaria de propósito. Ela sorriu, melancólica. Então não fuja de mim. O vento trazia o som distante de um barco na baía. Duarte sentou ao lado dela e por alguns segundos o mundo pareceu parar. Joyce, disse ele, quase num murmúrio. Se eu te contar um segredo, você jura que não vai me odiar? Ela o olhou surpresa. Juro. Ele abriu a boca, prestes a dizer, mas o celular vibrando no bolso interrompeu. O nome piscando na tela. Miguel, Conselho. Duarte fechou os olhos. Preciso atender. Levantou-se, afastando-se alguns passos. Atendeu em voz baixa, mas Joyce ouviu parte da conversa levada pelo vento. Sim, Miguel. Eu sei. Não. Ainda não falei com ela. Sim. Vou resolver. Nenhuma palavra à imprensa.
Quando ele desligou e voltou, Joyce o encarava, séria. Não falei com ela? Repetiu. Era sobre mim, não era? Ele hesitou. Joyce, eu... É complicado. Quem é você, Duarte? De verdade. O olhar dela atravessava o dele como uma lâmina. Por dentro, ele implorava por coragem. Alguém tentando fazer a coisa certa, respondeu por fim. Ela riu, sem humor. Começa a parecer um enigma. Talvez eu seja. Tentou brincar, mas a voz saiu rouca. O sol desaparecia atrás do horizonte, pintando o mar de vermelho. Os dois ficaram ali, imóveis, enquanto a maré subia devagar, molhando os pés. Joyce respirou fundo e disse, olhando o horizonte: Não sei quem você é, Duarte, mas cada vez que tenta ir embora, algo me diz para te deixar ficar. Ele ficou em silêncio. Aquilo era demais. Ternura, perdão e dor misturados. Quando enfim se afastaram, a noite já caía. O carro voltou pela estrada iluminada, e nenhum dos dois disse uma palavra. Ao parar em frente ao prédio dela, Joyce tocou a mão dele antes de sair. Um dia, quero ouvir esse segredo. Um dia eu conto, respondeu ele, com um meio sorriso cansado. Ela entrou no prédio, e ele ficou no carro, olhando o reflexo dela sumir pela janela. Por dentro, a culpa queimava. Mas pela primeira vez, a culpa vinha misturada com algo novo. Esperança. Naquele mesmo instante, no escritório do Campus Group, um repórter deixava um envelope sobre a mesa de Miguel. Dentro havia uma fotografia. Duarte, o bilionário CEO, dirigindo um carro de aplicativo com Joyce como passageira. E ao fundo, uma legenda escrita à caneta. Eles diriam que é coincidência, mas é destino. A noite da confissão. A chuva caía pesada sobre Lisboa, lavando as ruas e tingindo as luzes da cidade com reflexos prateados. Joyce caminhava de um lado a outro do pequeno apartamento, o som das gotas batendo no vidro misturado ao som do coração. Fazia 4 dias desde aquela tarde na praia. 4 dias sem mensagens, sem ligações, sem sinal de Duarte. Ela tentou não se importar. Tentou acreditar que era apenas um desencontro. Mas, à medida que as horas passavam, algo dentro dela gritava que havia mais. O relógio marcava quase 11 da noite quando a campainha soou. Joyce franziu as sobrancelhas, assustada. Caminhou até a porta, espiou pelo olho mágico. E o mundo parou. Do outro lado, Duarte, encharcado da cabeça aos pés, o cabelo grudado na testa. O olhar intenso. Ela abriu a porta, o coração disparando. Duarte? O que está acontecendo? Ele respirava ofegante, as roupas coladas ao corpo. Eu precisava te ver. Antes que ela pudesse falar algo, ele entrou, fechando a porta atrás de si. O ar parecia vibrar. Meu Deus, você está encharcado, exclamou Joyce, correndo para pegar uma toalha. Ele a segurou pelo pulso gentilmente e ela se deteve. O toque dele era quente, mesmo debaixo daquela água gelada. Joyce, escuta. Eu preciso te contar uma coisa. Ela o olhou confusa. O quê? O som da chuva se intensificou lá fora, batendo nas janelas como se anunciasse algo inevitável. Ele tentou falar, mas a voz falhou. O olhar vacilou por um instante, entre a culpa e o desejo. E então, sem aviso, ele a puxou de leve, encurtando a distância entre eles. Os rostos se tocaram antes que qualquer palavra pudesse sair. O beijo aconteceu, urgente, tenso, cheio de vida. Joyce hesitou por um segundo, depois se entregou. As mãos dela subiram para o rosto dele, sentindo a água fria escorrer. Aquele beijo parecia anos de silêncio acumulado explodindo de uma vez. Quando se separaram, ofegantes, ele manteve as mãos no rosto dela, o olhar preso no dela. Eu não devia ter feito isso, murmurou. Então por que fez? Perguntou Joyce, num fio de voz. Porque não consegui mais suportar o peso do que escondo. Ela se afastou meio passo, com o peito arfando. Está me assustando, Duarte. Do que você está falando? Ele passou a mão pelos cabelos molhados, andou em círculos, procurando as palavras. Eu menti para você.
E não foi só uma vez? Mentiu? Sobre o quê? O silêncio durou alguns segundos. Quebrado apenas pela tempestade, Duarte abriu a boca, mas a coragem o traiu. Imagens de Joyce chorando naquela antiga sala de reuniões invadiram sua mente. Ele se viu novamente de terno, frio, arrogante, despejando palavras cruéis sobre a mesma mulher que agora o olhava com ternura. Sobre quem eu sou, respondeu, baixo. Quem você é? Joyce repete, sentindo o peso daquela pergunta. Ele deu um passo à frente. Por um segundo, pareceu prestes a dizer tudo. A verdade estava na ponta da língua, pedindo para ser dita. Joyce esperava, imóvel, o coração martelando contra o peito. Mas ele não conseguiu. Eu era outra pessoa antes de te conhecer, disse, tentando encontrar saída. E talvez se soubesse o que fiz, eu perderia a única coisa boa que me restou. Ela se aproximou devagar, as lágrimas começando a surgir. Duarte, eu não me importo com quem você foi. O que importa é quem você é agora. A voz dela saiu trêmula, mas firme. Ele a encarou, boquiaberto. Nem tudo estava perdido. Não ainda. Ela estendeu a mão, tocando o peito dele, sentindo o coração disparado. Está batendo rápido, sussurrou. Tão rápido quanto o meu. Ele segurou a mão dela sobre o peito. Porque você me assusta, Joyce. Nunca pensei que alguém pudesse me enxergar além das mentiras. Ela sorriu suavemente, ainda com os olhos marejados. Talvez eu veja o que você esconde. E se for algo horrível? Perguntou, quase suplicando. Então vou te odiar e te perdoar ao mesmo tempo. Ela se aproximou, encostando a testa na dele. Porque eu não sei mais separar o que sinto. Duarte fechou os olhos, sentindo o cheiro do cabelo dela misturado ao perfume de chuva. Por dentro, o conflito o consumia. As palavras "Sou Duarte Campos" queimavam em sua garganta, mas cada vez que ensaiava pronunciá-las, via o brilho nos olhos dela e recuava. Ele se afastou um pouco, tremendo. Você merece um homem limpo, Joyce. Alguém que nunca te fez mal. Ela piscou, sem entender. Por que fala como se já tivesse me feito mal? Ele tentou sorrir, mas falhou, os olhos marejados. Talvez porque eu saiba o que é te ver chorar, mesmo antes de te conhecer. Joyce o olhou, confusa, prestes a perguntar o que ele queria dizer. Mas nesse instante, um trovão sacudiu as janelas e a luz do apartamento piscou. Duarte respirou fundo e desviou o olhar. Desculpa, eu preciso ir. Foi até a porta, mas ela o segurou pelo braço. Vai fugir outra vez? Perguntou com a voz trêmula. Ele a olhou, dividido. Não quero te perder antes de te merecer. O silêncio entre os dois era de partir o peito. Joyce soltou o braço dele. Então mereça, só não desaparece mais. Duarte engoliu em seco e assentiu. Prometo. Ele saiu, e a chuva o engoliu pela escada do prédio. Joyce ficou parada diante da porta fechada, respirando com dificuldade. Levara minutos para entender. Aquele beijo não era o começo de algo simples, mas o início de um furacão que ela ainda não sabia enfrentar. Do lado de fora, Duarte caminhava sem rumo, o corpo tremendo, o coração em pedaços. Ligou o carro, sem destino. O celular vibrou no banco do passageiro. Uma mensagem anônima. O segredo já não é só seu. Amanhã, todos saberão. Ele deixou o aparelho cair no chão do carro, o rosto pálido. O reflexo de Joyce beijando-o ainda queimava na memória. Ele murmurou, sozinho, a voz quase sem som. Me perdoa. Joyce, antes que descubra quem eu fui. A chuva encobriu o resto, e o mundo pareceu prender a respiração para o que viria a seguir. A descoberta. O dia amanheceu com um céu cinzento, pesado, o tipo de manhã em que até o ar parece saber que algo importante vai acontecer. Joyce despertou sem sono, virando-se repetidamente na cama, revivendo a noite anterior. O beijo, o olhar aflito de Duarte, a forma como ele partiu sem explicar nada.
Tentou tomar café, mas não conseguiu engolir. Algo a incomodava. Um nervoso que subia pelo estômago como presságio. Pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. O salário da antiga empresa ainda constava bloqueado. Precisava resolver. Bufando, ela vestiu o casaco, prendeu o cabelo e saiu rumo ao prédio da Campus Group, o lugar que jurou nunca mais pisar. A fachada espelhada do edifício refletia uma Joyce mais madura, mais fria. Entrar ali era como voltar a um pesadelo com o qual pensava ter feito as pazes. A recepcionista a reconheceu de longe. Senhorita Andrade, voltou? Disse com certo espanto. Apenas para resolver um assunto financeiro, respondeu Joyce, firme, mesmo sentindo as mãos suarem. O elevador subiu devagar e cada andar parecia um lembrete do passado. O 7º, o 8º, o 9º. Aquele mesmo andar onde um dia ela saiu chorando, depois de ouvir as palavras que nunca esqueceu. Enquanto aguardava na sala de espera, o som de vozes elevadas veio do corredor principal. Homens e mulheres riam, cumprimentando alguém que acabara de chegar. O nome se misturou ao burburinho, mas ela ouviu com clareza quando um deles disse: Senhor Campos, o conselho está aguardando. Joyce congelou. O ar pareceu sumir dos pulmões. A voz que respondeu era inconfundível. Diga a eles que já vou. Baixa, firme. O mesmo tom que murmurava frases suaves dentro do carro. O mesmo timbre que dissera: Joyce, eu preciso te contar uma coisa. Ela virou lentamente o rosto. Pelo vidro da sala de reuniões, viu Duarte. Terno escuro, cabelo alinhado, postura de quem manda e é obedecido. O mundo desabou. Ele ergueu os olhos por acaso e a viu. O tempo parou. Por um segundo, apenas os dois existiam naquele corredor de vidro. O olhar dela era de pura incredulidade, misturado a raiva e dor. O dele, de puro desespero. Ela deu um passo para trás, a boca entreaberta. Não, não pode ser. Saiu correndo. Joyce! Gritou ele, largando a pasta sobre a mesa e disparando atrás dela. Os diretores se entreolharam, confusos. Alguns cochicharam. Ela é a ex-funcionária? Outros só assistiram, perplexos, enquanto o CEO atravessava o corredor como se a vida dependesse disso. O som dos saltos dela ecoava nas escadas de emergência. Me deixe em paz! Gritou Joyce, chorando enquanto descia os degraus às pressas. Você mentiu para mim, Duarte. Ou devo dizer, Senhor Campos. Ele tentou se aproximar, mas ela o empurrou ao chegar ao primeiro andar. Joyce, por favor, me escuta. Eu queria contar, eu tentei. Tentar? Ela ríspida, o rosto molhado. Você brincou comigo. Me usou para quê? Para aliviar sua culpa? Ele ficou quieto, sem fôlego, tentando achar palavras. Eu só queria consertar o que fiz. Consertar? Depois de destruir a minha vida? Depois de me humilhar diante de todos? Gritou, as lágrimas se misturando ao batom borrado. Você me fez acreditar que eu era importante, que eu era vista, e o tempo todo ria de mim por dentro. Não, berrou ele, a voz carregada de dor. Eu nunca ri de você. Eu me odiei por tudo aquilo. O silêncio tomou conta da escadaria. O som distante do telefone do hall ecoava, alheio à tempestade entre os dois. Joyce se encostou na parede, tremendo. Então por quê? Por que fez isso? Duarte respirou fundo, os olhos marejados. Eu era tudo o que o poder podia corromper. Um homem que confundiu controle com respeito. Mas aquele dia em que você saiu dali chorando, foi o dia em que percebi quem eu realmente era. Ela o olhou, atônita. E isso justifica o que fez comigo? Fingir ser outra pessoa só para aparecer como herói? Ele deu um passo à frente. Eu não queria te enganar. Eu só queria conhecer você sem o peso do meu nome. Joyce o cortou com um gesto rude. Mentira! Você precisava de perdão e me usou para ter. Ela virou as costas, mas ele segurou seu pulso.
não com força, mas com desespero. Joyce, me escuta um segundo. Solta! Ela gritou, tentando se soltar. Ele soltou imediatamente, as mãos tremendo. Eu te amava. As palavras escaparam, cruas, sem ensaio. Ela estacou, girou lentamente o rosto, os olhos arregalados. Me amava! Ele deu um passo desesperado. Amo. Desde o dia em que vi você entrar aqui pela primeira vez, cheia de vida, acreditando em tudo o que eu já não acreditava. Eu só queria recomeçar, e você era o começo. Joyce o encarou, o peito subindo e descendo rápido demais. Recomeçar? Fingindo ser alguém que não existe? Você destruiu até as lembranças boas. Ela começou a andar novamente, e ele a seguiu até o saguão. Funcionários observavam discretamente, curiosos. As portas de vidro automáticas abriram quando ela se aproximou. Joyce! Gritou ele mais uma vez. Eu fiz tudo errado, mas o que sinto é real. Ela se virou, o rosto lavado em lágrimas. Então sinta sozinho, Sr. Campos. E saiu, atravessando a chuva fina que começava a cair. Duarte não se moveu. Ficou parado no meio do hall, imóvel, enquanto os funcionários fingiam voltar ao trabalho. A chuva lá fora engrossava, e ele podia ver, pelo vidro, a silhueta dela se afastando sob o guarda-chuva preto. Miguel se aproximou, cauteloso. Duarte. A imprensa está aqui. Descobriram tudo. Ele não respondeu. O que vai fazer agora? Duarte fechou os olhos, o rosto tenso. O que devia ter feito desde o início? Encarar a verdade. Miguel assentiu, preocupado. Vão perguntar sobre ela. Ele abriu os olhos e olhou para fora, onde Joyce já era apenas um ponto entre a multidão. Que perguntem. Ela não deve mais carregar o meu nome, nem a minha vergonha. Joyce seguiu até a esquina, as pernas falhando. Pegou o celular com as mãos trêmulas e se encostou em uma parede fria, tentando respirar. Uma onda de lembranças varria sua mente, cada palavra dita, cada olhar cúmplice, cada toque. Tudo agora soava falso. Ela queria odiá-lo, mas as lágrimas denunciavam outra coisa. Ainda existia amor entre as ruínas. Idiota, murmurou chorando. Como pude me apaixonar por ele de novo? O vento gelado arrepiou-lhe a pele. A cidade indiferente seguia viva, enquanto dentro dela algo se partia de vez. E em algum lugar no topo daquele prédio de vidro, Duarte olhava a mesma chuva cair, imaginando se algum dia o perdão poderia ser mais forte que a mentira. Entre o ódio e a verdade. As horas que se seguiram à descoberta foram um borrão. Joyce caminhou sem rumo por Lisboa, debaixo de uma chuva fina que parecia zombar do seu estado. O cabelo desgrenhado, os olhos inchados, as mãos frias. Cada passo era acompanhado pela lembrança do rosto de Duarte, ou melhor, de Duarte Campos, o homem que ela amava e odiava na mesma medida. Quando finalmente chegou ao apartamento, jogou as chaves sobre a mesa e desabou no sofá. O silêncio do lugar só amplificava os pensamentos. Eu te amava, ele havia dito. Ela riu sozinha, amarga. Amor? Murmurou para as paredes. Isso não é amor. É vaidade. Passou as mãos pelo rosto, tentando respirar. Tudo parecia girar. As lembranças, as conversas, o toque dele. O motorista gentil, o confidente. O homem simples que parecia entender suas dores. Tudo mentira. Pegou o celular. 3 chamadas perdidas de Duarte. Uma mensagem. Preciso te ver. Só uma vez. Para te explicar. Joyce bloqueou o número. Nem sabia por que as mãos tremiam depois. Na manhã seguinte, um toque suave na porta a despertou. Ela hesitou antes de olhar pelo olho mágico. Ele. Duarte estava lá, mais abatido do que nunca. O terno trocado por uma camisa simples, o olhar cansado, um daqueles olhares que misturam arrependimento com desespero.
Joyce abriu a porta apenas o suficiente para encará-lo. O que você quer? Ouvir a minha versão, pelo menos, disse ele, a voz rouca. Não vim me justificar, mas você merece ouvir. Ela cruzou os braços, firme, tentando controlar a voz. E o que muda? Vai inventar uma nova história para me acalmar? Não, respondeu sincero. Só quero te contar a verdade. Toda ela. Joyce demorou um instante antes de abrir a porta por completo. 5 minutos. Depois, some da minha vida. Ele entrou devagar, como quem pisa num solo dividido entre amor e ira. Eu nunca quis que isso fosse assim, começou. Quando te encontrei naquele carro, eu realmente não planejei nada. Eu só precisava desaparecer por um tempo, ver o mundo sem o peso do nome Campos. Ela arqueou a sobrancelha. E eu fui o seu disfarce perfeito? Não, você foi o meu reconhecimento, respondeu ele, direto, o olhar firme no dela. Quando te ouvi, quando vi a dor que causei através das minhas próprias decisões, percebi o que tinha me tornado. Joyce riu nervosa. Isso é tão conveniente, Duarte. Você destrói a vida das pessoas e, de repente, quando se cansa da culpa, resolve dirigir por aí e encontrar redenção. Talvez pareça fácil assim vendo de fora, mas não é. Eu perdi tudo, Joyce. E não falo de dinheiro. Falo de dormir cercado por silêncio, sabendo que fiz sofrer alguém que não merecia. Ela apertou os punhos. E acha que isso apaga? Que eu esqueço as humilhações, as salas de reunião, as risadas, o medo? Não, respondeu ele, a voz embargada. Não quero que esqueça. Só quero que entenda que eu mudei. O silêncio pesou por alguns segundos. Joyce deu um passo à frente, encarando-o. Mudou quando percebeu que eu era útil aos seus remorsos. Duarte a olhou ferido. Eu mudei porque te amei. Ela desviou o olhar, as lágrimas começando a surgir. Amor não nasce da mentira. Você roubou de mim até o direito de conhecer quem eu beijava. Eu sei, murmurou ele, e me odeio por isso. O som do choro dela encheu o pequeno apartamento. Ele tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão. Fica onde está. A voz era firme, mesmo entre soluços. Quero lembrar de você aí, no limite, onde pertence. Joyce, cala a boca, gritou de repente. Você não percebe o quanto destruiu tudo? Eu estava tentando reconstruir minha vida e você apareceu de novo. Roubaram meu emprego, minha confiança. Agora quero o quê? O resto do meu coração? Ele baixou o olhar. Eu só quero que saiba que faria diferente se tivesse chance. Mas não tem, respondeu ela. Não há volta para quem escolhe mentir desde o começo. Por um momento, os dois apenas respiraram o mesmo ar pesado como ferro. Ele se aproximou mais um passo, e ela não recuou, apenas o encarou com olhos devastados. Você ainda sente algo por mim? Perguntou ele baixinho. Ela hesitou, as lágrimas se misturando à raiva. Sinto, ódio e talvez pena. Ele assentiu devagar. Então ainda sente. Joyce riu de nervoso, um riso curto e dolorido. O amor e o ódio são irmãos, não é? Duarte ergueu o olhar, os olhos vermelhos. São, e eu aprendi isso da pior forma. O silêncio voltou, como se o mundo parasse para ouvir só a respiração deles. Vai embora, Duarte, disse ela finalmente. Antes que eu comece a te perdoar e me odeie por isso. Ele deu um passo para trás, os ombros curvados. Se for isso que quer, eu vou. Joyce virou o rosto para não vê-lo partir, mas antes de sair, ele parou na porta, sem olhar para trás. Só me promete uma coisa. Nunca duvide que o que eu senti foi real. Ela não respondeu. Duarte respirou fundo, virou-se e foi embora. O som da porta se fechando pareceu ecoar por toda a casa. Joyce desabou no chão, abraçando os próprios joelhos, o corpo sacudido de choro. Do lado de fora, Duarte caminhava pela rua,
o vento frio cortando o rosto. Cada passo parecia pesar toneladas. Ele olhou para o céu nublado e fechou os olhos. Eu te amei, Joyce. As palavras saíram em sussurro, perdidas no ar. Mesmo que esse amor nunca me salve. Horas depois, enquanto tentava dormir, Joyce ouviu o celular vibrar. Uma nova notificação, uma notícia. CEO da Campus Group renuncia após escândalo de relacionamento com ex-funcionária. Ela leu, os olhos marejando novamente. A manchete vinha acompanhada de uma foto, Duarte deixando a empresa, escoltado por seguranças e jornalistas. Fechou o celular e o apoiou sobre o peito. Tudo estava finalmente ruindo. Mas o que doía mais era saber que, mesmo após tanta mentira, o coração ainda batia por ele. Lá fora, uma nova chuva começava a cair sobre a cidade, lavando o asfalto, mas não a dor que os dois haviam deixado no caminho. O destino, implacável, apenas aguardava o último encontro, o último passeio. 3 meses se passaram desde o escândalo. O nome de Duarte Campos desaparecera das manchetes, substituído por novos dramas e novos heróis. A Campus Group sobrevivia com outro rosto à frente e Joyce finalmente começara a viver em paz. Morava agora em um apartamento pequeno no bairro de Alfama, com as janelas voltadas para o Tejo. Trabalhava em uma livraria discreta, onde o cheiro de papel e café preenchia os dias vazios. O passado era uma ferida costurada e ela evitava tocar nela. Ainda assim, de vez em quando, sonhava com ele. Com o som do motor, o cheiro do couro do carro, a chuva batendo no vidro. A forma como ele dizia seu nome, como se o transformasse em algo sagrado. Naquela manhã de domingo, o céu estava limpo e Joyce acordou com uma estranha sensação. Um impulso de sair, de andar por Lisboa sem rumo. Pegou o celular, abriu o aplicativo e digitou um destino aleatório. Praia do Guincho. O carro foi confirmado. O aplicativo mostrava apenas o nome do motorista, Duarte. Por um instante ela ficou imóvel, o coração acelerado. Era um nome comum, ela disse a si mesma. Podia ser qualquer outro Duarte de Lisboa, mas algo dentro dela sabia. Quando o carro preto parou em frente ao prédio, o mundo pareceu suspender o ar. O vidro abaixou lentamente e lá estava ele, Duarte. Os cabelos mais curtos, a barba voltando a crescer, o olhar ainda o mesmo. Calmo, arrependido, verdadeiro. Vestia uma simples camisa branca. Joyce permaneceu imóvel por alguns segundos na calçada sem saber o que fazer. O aplicativo já registrara o início da corrida. Ele abaixou um pouco o som do rádio e falou, sem encará-la. Seu destino é a Praia do Guincho, certo? A voz dele era quase um sussurro, mas cada sílaba parecia rasgar um véu que o tempo tentou costurar. Joyce assentiu devagar. Sim, abriu a porta e entrou. O cheiro familiar do carro a envolveu como uma lembrança perfeita e dolorosa. O motor arrancou e o silêncio se instalou. A viagem começou lenta. O reflexo das janelas mostrava o rosto dos dois iluminados pelo sol do fim da manhã. Nenhum deles ousava falar. Joyce olhava a paisagem, mas não via nada. Apenas as memórias, os beijos, as mentiras, as verdades escondidas. Cada prédio que passava era como uma lembrança que insistia em reaparecer. Duarte mantinha as mãos firmes no volante, o olhar preso na estrada. Havia ensaiado 1000 discursos, 1000 pedidos de perdão. Mas agora, diante dela, tudo parecia pequeno demais. A certa altura, Joyce quebrou o silêncio. Nunca pensei que você dirigisse de novo. Ele soltou um meio sorriso, sem coragem de olhar diretamente para ela. É o que sei fazer. Levar pessoas até onde elas precisam ir, mesmo que eu não saiba para onde estou indo. Ela fechou os olhos, sentindo uma pontada no peito. E conseguiu se perdoar? Ainda não. Ele pigarreou. Mas acho que comecei o processo quando aceitei que nunca mais seria o mesmo. Joyce olhou o perfil dele pela janela. Tinha envelhecido um pouco, os traços mais cansados, mas nos olhos havia paz. Uma paz que ela não lembrava de ter visto antes. Soube que você deixou tudo, disse ela, tentando soar casual.
A empresa, o conselho, até o dinheiro. Ele assentiu. Dinheiro nunca me trouxe descanso. Só quando perdi tudo percebi o que valia de verdade. Por um instante, o carro ficou mergulhado num silêncio leve, quase confortável. O vento entrava pela janela aberta, espalhando o cheiro salgado que vinha do mar distante. Joyce sorriu nostalgicamente. Sabe, às vezes eu lembrava daquele bilhete que deixei no seu carro. Sonho não me abandone agora, completou ele, lembrando palavra por palavra. Ela o olhou surpresa. Você guardou? Ele assentiu. Está comigo até hoje, e é por isso que eu continuei dirigindo. Porque cada vez que penso em desistir, lembro dessas palavras. Joyce desviou o olhar, respirando fundo. Você nunca facilitou, Duarte. Nem para mim, nem para você. Eu sei, respondeu ele, a voz embargada. Mas te amei como nunca amei ninguém. Ela fechou os olhos por um instante. O silêncio entre os dois pesava, mas não de raiva, de saudade. Ao se aproximarem da praia, o som das ondas começou a preencher o carro. O cheiro do mar entrou pela janela, e Joyce sentiu o peito apertar. Duarte estacionou o carro próximo à areia. Desligou o motor, mas não falou nada. Por alguns segundos, apenas olharam o horizonte. O sol refletia nas ondas, tingindo o mar de dourado. Joyce respirou fundo e virou-se para ele. Sabe por que pedi esse destino? Perguntou. Por quê? Porque aqui foi onde deixei de acreditar no amor. E talvez onde eu precise voltar a acreditar de novo. Ele a olhou, incapaz de dizer qualquer coisa. Ela continuou. Eu não posso apagar o que você fez, mas também não posso apagar o que senti. Ele baixou o olhar, os dedos trêmulos sobre o volante. Eu nunca quis que você me perdoasse. Só queria que entendesse que, por um momento, eu fui alguém melhor por causa de você. Joyce sorriu triste. E eu fui alguém mais confusa por causa de você. O vento soprou forte, mexendo os fios soltos do cabelo dela. Ela estendeu a mão e tocou a dele. Foi um toque leve, mas cheio de significados. Acho que é hora de deixarmos o passado na estrada, disse Joyce, olhando para o mar. Duarte virou-se lentamente para ela. Isso é um adeus? Ela pensou por alguns segundos. É um até logo. A vida sempre dá voltas demais para a gente dizer adeus. Ele sorriu com um brilho raro nos olhos. Se um dia eu voltar a te buscar, dirige comigo? Joyce riu de leve. Só se eu puder escolher a música. Eles riram juntos, o tipo de riso que cura sem prometer nada. Depois de alguns instantes, Joyce abriu a porta e saiu. Caminhou em direção à areia, os pés afundando devagar. O vento batia no vestido, e ela olhou uma última vez para trás. O carro ainda estava lá, com ele dentro, observando. Ela ergueu a mão num gesto lento de despedida. Duarte respondeu com o mesmo gesto. Então ligou o motor. O som suave do carro se perdeu junto ao ruído do mar. Joyce fechou os olhos, deixando o vento e a lembrança se misturarem. Talvez nunca se reencontrassem. Ou talvez sim, mas naquele instante não importava. O amor que os unira, estranho, imperfeito, verdadeiro, finalmente encontrara seu descanso. E enquanto o carro desaparecia pela estrada litorânea, ela sussurrou para si. Às vezes, o destino só precisa de uma segunda chance. Não se esqueça de avaliar esta história e se inscrever se quiser mais histórias de amor como esta.